então, para dar sequência à apresentação do Clube do Livro, eu vou apresentar hoje o capítulo 14, Transposição Congenitamente Corrigida das Grandes Artérias. É o capítulo 14 do livro do Jung Park, Pediatric Cardiology. E como referência, eu utilizei também o livro do Dr. Ulisses Croce, Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica. Fazer uma breve introdução, falando um pouquinho a respeito de prevalência e nômina. Então, a transposição congenitamente corrigida, ela tem algumas sinonímias, né? Levotransposição das grandes artérias, que é a LTGA, inversão ventricular, transposição corrigida ou transposição fisiológica. Como a gente vai ver ao longo da minha apresentação, a nômina mais correta seria levotransposição das grandes artérias ou inversão ventricular, né? A gente vai ver que não é uma transposição congenitamente corrigida e está muito longe de ser uma transposição fisiológica. Quanto à prevalência, ela é uma cardiopatia que corresponde a menos de 1% das cardiopatias congênitas, então é uma cardiopatia relativamente rara, e a ocorrência familiar também é rara. Em relação à proporção sexo masculino e feminino, é de 1,6 para 1 do sexo masculino para o feminino. Falando de fisiopatologia, eu retornei um pouquinho na embriologia, principalmente utilizando o livro do Dr. Ulisses. O Park não faz esse retorno, mas eu achei bem importante para que a gente possa entender a LTGA, né, do seu ponto de vista anatômico. Então, o tubo cardíaco, ele se forma por volta da 20ª semana gestacional, né? Ele, na verdade, é um tubo retilíneo, que ele é formado aqui pela raiz aórtica, o bulbo cardíaco, o ventrículo primitivo e o seio venoso. O coração, na embriologia, no desenvolvimento embriológico, ele está preso pelas raízes aórticas e pelo seio venoso ao pericárdio. Isso restringe o crescimento do coração. Então, ele precisa fazer uma rotação sobre si mesmo para que ele possa continuar o seu crescimento. Isso faz, então, que num coração anatomicamente normal, ele se torça para a direita, né? Ocorre um destroloop, um D-loop. Né? Então, e aí o que acontece é que o bulbo cardíaco, que é o ventrículo direito primitivo, ele vai se posicionar aqui à direita e anterior, e o ventrículo primitivo, que vai desenvolver o ventrículo esquerdo, ele se posiciona à esquerda. Né? Esse seria o coração anatomicamente normal. Na inversão ventricular, ocorre uma torção do tubo cardíaco no sentido contrário. Então, em vez de ele se torcer para a direita, ele vai ter um looping para a esquerda, né? Levo, L-loop. Aqui nesse outro diagrama, então, a gente consegue ver aqui que ele é um tubo retilíneo, aqui o coração anatomicamente normal com o D-loop, e a inversão ventricular, que é o nosso caso aqui da LTGA, um L-loop. Então, aqui o ventrículo primitivo é o ventrículo esquerdo, né, anatomicamente esquerdo, ele vai se posicionar à direita, e o bulbo cardíaco, que é o ventrículo anatomicamente direito, vai se posicionar à esquerda. Né? Então, como diria o Dr. Francisco, essa é uma das principais premissas da inversão ventricular, né, o L-loop. Além disso, a septação helicoidal, com uma rotação do septo aortopulmonar, ela corre uma rotação de 180 graus. Então, é essa rotação que permite o correto alinhamento do ventrículo arterial. Então, o normal é a gente ter, como a gente sabe, né, a pulmonar anterior e à esquerda e a aorta posterior e à direita. Na inversão ventricular, é comum que essa rotação não aconteça, né, essa rotação de 180 graus. Então, o que a gente observa é que a posição completamente oposta, né? A aorta fica anterior e à esquerda e a pulmonar posterior e à direita. E essa daqui é a posição mais comum que se associa à inversão ventricular. Então, essa é a primeira premissa da inversão e essa é a segunda, que é a mais comum de acontecer na LTGA. A aorta anterior à esquerda e a pulmonar posterior e à direita. Então, assim, como que a gente ficaria, né, à disposição desse nosso coração na LTGA? Lembrando que em 97% das vezes o situs atriovisceral é sólido. Então, a cava superior e inferior chega no átrio direito e as pulmonares chegam no átrio esquerdo. Então, o que a gente teria, né, nesse coração? Uma cava superior chegando no átrio direito, junto com a cava inferior, que vai desembocar no ventrículo anatomicamente esquerdo, que drena para pulmonar, que está numa posição paralela, né? Ela está posterior e à direita, que as veias pulmonares desembocam aqui no nosso átrio esquerdo, que vai desembocar no ventrículo anatomicamente direito, que vai desembocar na aorta, que também está paralela na sua posição anterior e à esquerda. Então, esse é o coração de uma LTGA.
além dessas duas premissas, né, posição anormal da aorta e inversão ventricular, na LTGA, em 98% das vezes, a gente tem defeitos intracardíacos associados, principalmente 80% das vezes uma CIV, que é uma CIV normalmente ampla, perimembranosa, porque a origem dessa CIV é pelo desalinhamento do septo atrial e ventricular. Em 50% das vezes, a gente vai ter estenose pulmonar, que normalmente está associada à CIV. 30% das vezes, insuficiência tricúspide, ela pode ser tanto estrutural, né? Essa válvula tricúspide, ela é, por si só, dismórfica, né? Alterada, ou por outros fatores. Ela virou insuficiente por uma disfunção ventricular direita, por um bloqueio atrioventricular. Ocasionalmente, a gente vai ter uma hipoplasia ventricular, anomalia da válvula V e CIVs múltiplas. A gente vai ter graus variados de bloqueio atrioventricular. Voltando também lá na embriologia, o que acontece é o seguinte: por que a gente tem muito frequente esses bloqueios? Porque na inversão ventricular, o nó AV, que está localizado no triângulo de Koch, como a gente sabe, ele fica deslocado e ele perde um pouco a sua função. Então, um outro nó hipoplásico e acessório que assume esse comando, né, elétrico do coração. E ele não faz essa função tão bem. Então, é muito comum a gente ter graus variados de bloqueio e comum também bloqueios atrioventriculares totais. Além disso, a gente tem frequências taquicardias supraventriculares que normalmente ocorrem após a 5ª década de vida. Aqui eu ressaltei 4 grupos muito importantes. Quando a gente pensa em LTGA, a gente tem que sempre estar atento à CIV, estenose pulmonar, insuficiência tricúspide e os bloqueios. Essas são as principais complicações, entre aspas, né? 4 grupos de complicações dessa LTGA. Além disso, 50% das vezes o coração, a gente tem uma destrocardia e as artérias coronárias, normalmente, elas preservam seus aspectos morfológicos normais. Indo, então, para as manifestações clínicas, lembrando daquelas 4 características importantes, né? Além da inversão, que por si só já traz complicações, aquelas 4 características: CIV, estenose, bloqueios e insuficiência. Os pacientes podem ser, então, assintomáticos, quando eles não têm defeitos associados, só tem a inversão ventricular e a alteração da posição da aorta pulmonar. Agora, se eles tiverem CIV mais estenose pulmonar, normalmente no primeiro ano de vida eles vão se apresentar com cianose. Se eles tiverem só a CIV ampla, no primeiro ano de vida, uma insuficiência cardíaca. E se tiverem já ao nascimento uma insuficiência tricúspide, lembrando que a tricúspide está localizada à esquerda, então ela vai cursar com uma congestão pulmonar, né? Esses pacientes vão ter dispneus, esforço e fatigabilidade. E sempre lembrando que esse é o nosso maior grupo, né? O paciente assintomático, se a gente pensar que 98% das vezes eles vão ter defeitos associados, ele é um paciente incomum, né? O mais comum é a gente ter algum outro sintoma das alterações associadas. No exame físico, vai depender, então, normalmente das associações. Então, o paciente com CIV mais estenose pulmonar, normalmente ele cursa com cianose. CIV grande, um precoide hiperdinámico. E a estenose pulmonar, o frêmito sistólico. Os sopros, ele sempre vai estar presente uma B2 alta e única, que é por conta desse posicionamento da aorta anterior, né? Então, a gente vai ter essa B2 alta e única. Se a gente tiver uma CIV ampla, a gente vai ter aquele sopro bem conhecido de CIV, né? Holosistólico, 2 a 4 cruzes em 6, ao longo da borda estrenal esquerda baixa, então aquele sopro em faixa, regurgitativo. Se a gente tiver estenose pulmonar, sopro sistólico, ejetivo, né? Aquele sopro rude, 2 a 3 cruzes em 6, em borda esternal alta. CIV grande ou IT importante, um sopro diastólico apical. Indo para a parte de exames, então, começando com o nosso eletrocardiograma. Então, o que a gente vai ver? Uma ausência de onda Q em V5 e V6 e uma onda Q presente em V1 e V4R. Que a gente sabe que no onda Q em V1 e V4R, no nosso eletro normal, é uma coisa patológica. Por que isso acontece no eletro de uma LTGA? Porque a despolarização do septo, ela sempre acontece do ventrículo anatomicamente esquerdo para o ventrículo anatomicamente direito. Então, como a gente está numa posição invertida aqui, os eletrodos pré-cordiais que estão à nossa direita, eles vão ver essa despolarização como fugindo dele, né? Indo da esquerda para a direita. Na verdade, do ventrículo esquerdo para a direita, mas da nossa direita para a esquerda, né? Então, isso é uma onda Q, a gente vai ver uma onda Q em V1 e V4R, que é essa onda negativa. E já em V5 e V6,
essa onda Q vai estar ausente. Na verdade, vai ser uma onda R, porque esses eletrodos vão enxergar essa onda chegando, né, vindo do ventrículo anatomicamente esquerdo para o direito. Além disso, a gente pode ter graus variados de bloqueio AV, como eu já expliquei, da alteração da posição do nó AV. Então, 50% das vezes a gente tem um bloqueio AV de primeiro grau, pode haver um bloqueio AV de segundo grau que tende a progredir para um BAVT. Além disso, a gente pode ter arritmias atriais e Wolff-Parkinson-White e, dependendo das complicações associadas, hipertrofia atrial, ventricular ou ambas. Esse é um eletro que eu retirei do próprio Park, então ele mostra aqui pra gente, né, a onda Q em V1 e aqui a nossa onda Q em V4R e uma onda R positiva aqui em V5 e em V6. Esse é um eletro característico da LTGA. Com relação à radiografia de tórax, vai depender um pouco das alterações associadas. Então, se eu tiver uma CIV ampla, esse coração, a gente vai ver, né, na radiografia uma cardiomegalia, um aumento da trama vascular pulmonar. Uma insuficiência tricúspide, a gente vai ver congestão venosa pulmonar, mais um aumento do átrio esquerdo. E a destrocardia e mesocardia, como eu disse, ela é comum, em 50% dos pacientes têm destrocardia. Aqui é uma figura do próprio Park, ele chama atenção aqui pra gente, né? Essa imagem convexa aqui no mediastino, que ela corresponde aqui à aorta. A saída paralela da pulmonar da aorta faz essa impressão aqui no nosso raio-x. Essa imagem é do nosso acervo do HCM, que eu achei até mais bonito que a figura do Park, na verdade. Né? A gente vê aqui no mediastino essa impressão da aorta aqui na radiografia, por essa sua posição anterior. Com relação ao ecocardiograma, então, o eixo parasternal, o eixo longo, para você conseguir essa imagem, você tem que ser uma imagem mais, a sua posição da sua proba é mais vertical e à esquerda. A aorta, ela não vai ter aquela continuidade fibrosa, né? Na aula do Dr. Francisco, a gente viu, né, que a aorta, ela tem uma continuidade mitroaórtica, né, fibrosa mitroaórtica, mas como tem essa inversão, então a mitral está à direita e ela perde essa continuidade com a aorta. No parasternal eixo curto, a gente vai ver aquelas duas imagens, os dois círculos, né? Um círculo posterior, que é a pulmonar, e um anterior à esquerda, que é a aorta. E basculando a mão, né, a gente vê um VE com dois músculos papilares bem definidos. Essa daqui é uma imagem de um paciente nosso, então a gente consegue ver aqui a aorta anterior e a esquerda e a pulmonar posterior e a direita. A gente consegue até ver a bifurcação aqui. No apical e subcostal 4 câmeras, a gente vai conseguir, então, avaliar todas as câmeras, né? Então, um átrio esquerdo, que se conecta pela válvula tricúspide, né, ao ventrículo direito, um átrio direito, que pela válvula mitral se conecta ao ventrículo esquerdo, uma aorta emergindo do ventrículo direito e a pulmonar emergindo do ventrículo esquerdo. E como a gente viu, em 97% das vezes os cito é sólidos. Então, a drenagem sistêmica venosa para o átrio direito e drenagem pulmonar para o átrio esquerdo. E a gente sempre tem que procurar, principalmente estenose pulmonar, CIV e outros achados como estrado, microplasias. Essa imagem, então, aqui é do nosso acervo do HCM. Esse paciente é um paciente que, além a gente vai ver que também é comum, ele tem um Epstein-like associado. Né? Então, aqui a gente tem um átrio direito conectado ao ventrículo esquerdo, um átrio esquerdo conectado ao ventrículo direito. Essa implantação, né, deixa bem claro isso pra gente. Ela tá até mais exacerbada, né, por causa do Epstein-like. Então, aqui é um corte 4 câmeras. Aqui no subcostal, também no 4 câmeras, a gente consegue ver aqui os vasos em paralelo, né? Aqui a pulmonar saindo do ventrículo esquerdo e a aorta saindo do ventrículo direito, que está à esquerda. Quanto à história natural, então, lembrando daqueles nossos 4 grupos, CIV, estenose pulmonar, bloqueios e insuficiência tricúspide. Então, o que a gente pode esperar, né? Se a gente tiver uma CIV grande, vai ser a necessidade de uma cirurgia paliativa, bandagem para controle da SCC. Se a gente tiver uma estenose pulmonar importante, vai ser necessário um shunt sistêmico pulmonar. E esses pacientes, normalmente, em 20 a 30% das vezes, eles precisam desses procedimentos, senão eles acabam evoluindo para óbito. Em 30% dos casos, a gente tem uma insuficiência da válvula tricúspide e é comum a associação, né, com displasia ou Epstein-like, igual essa imagem que eu acabei de mostrar. O distúrbio de condução AV, eles estão presentes, o BAVT em si, ele está presente em 30% dos pacientes
E a progressão para o BAVT, ela ocorre 2% por ano. Então, a cada ano, aumenta o risco de esse paciente evoluir para BAVT. E a morte súbita, ela é rara nesse tipo de paciente. E os pacientes que não têm defeitos associados, eles são assintomáticos. Mas sempre lembrando que é um ventrículo direito e uma tricúspide tocando uma circulação sistêmica. Né? Então, eles vão ter consequências, não é que eles são assintomáticos e vão ter a mesma expectativa de vida de um coração normal. Não, eles têm uma menor expectativa de vida e em 50% dos óbitos, eles estão relacionados com uma disfunção do VD. Quanto ao manejo clínico, então, vai ser o manejo da ICC, né? Se esse paciente tiver uma CIV ampla, os antiarrítmicos, porque a gente sabe que em algum momento eles vão acabar evoluindo ou para um BAVT ou para algum tipo de arritmia, e profilaxia para endocardite quando indicado. O manejo cirúrgico, né? Então, passando primeiramente por uma cirurgia paliativa, quando a gente tiver uma estenose pulmonar importante, seria o Bleyerl-Talzinho modificado, e para o controle da ICC na primeira infância, a bandagem pulmonar. Quanto ao reparo definitivo, a gente tem dois tipos principais, o reparo clássico e o reparo anatômico. O reparo clássico, ele mantém o VD como ventrículo sistêmico, né? Se você tiver uma CIV, seria só o fechamento da CIV. Esses pacientes, em 15 a 30% das vezes, eles evoluem para BAVT e a mortalidade desse tipo cirúrgico é de 5 a 10%. Se você tiver uma CIV mais uma estenose pulmonar, seria o fechamento da CIV e um conduto VDTP. E a mortalidade é de 10 a 15%. O reparo clássico, ele vem sendo cada vez menos feito. O que tem se visto é que manter o VD como ventrículo sistêmico, a gente sabe que vai evoluir vai progredir para uma insuficiência tricúspide, uma disfunção do ventrículo direito. E além disso, esses pacientes precisam de reintervenções frequentes, né? E além do mais, se o paciente já parte de um ventrículo direito com disfunção de uma válvula tricúspide incompetente, esse reparo ele não é possível, né? Então, o que cada vez vem sendo mais feito, com resultados melhores, é o reparo anatômico, que faz do ventrículo esquerdo o ventrículo sistêmico. Esse reparo é claramente, tecnicamente, muito mais difícil, mas ele tem tido respostas melhores, e ele, na verdade, para pacientes com disfunção do VD e insuficiência tricúspide, ele acaba sendo o único reparo possível. Se o paciente tem apenas uma CIV, é feito, então, do switch, o Svenning e o Jaten, então, o switch atrial, né, o Svenning e o switch arterial, o Jaten, cirurgias que já foram explicadas na aula passada, e essa cirurgia ela é feita por volta de 1 ano. Então, se o paciente tem uma CIV muito grande, muito ampla, e não consegue esperar até 1 ano, o que é feito é uma bandagem para tentar postergar essa cirurgia até próximo de 1 ano. A mortalidade intra-hospitalar é de aproximadamente 10% e o BAVT de 0 a 23%. Se esse paciente tem uma CIV mais uma estenose pulmonar, o que é feito é um Svenning, um Rastelli e uma tunelização do VE para a aorta. E aí a mortalidade intra-hospitalar também gira em torno de 10%. Os pacientes que já têm cardiopatias mais complexas, né, hipoplasia ventricular, um estrado e múltiplas CIVs, aí eles partem para uma correção univentricular, que seria o Glenn-Foltan. E outros procedimentos, como a troca valvar, também uma cirurgia frequente nesse tipo de pacientes, porque mesmo os pacientes assintomáticos sem defeitos associados, essa IT importante ocorre em 15% dos pacientes. Né? Como a gente viu, o ventrículo direito tocando circulação sistêmica, ele acaba dilatando, e mesmo que esse paciente não nasceu com insuficiência tricúspide, provavelmente ele vai progredir para isso. Né? Outra cirurgia é o marcapasso, por BAVT congênito ou pós-cirúrgico, e um fim aí, talvez, da linha seria o transplante. Essa é uma figura tirada do próprio Park, que resume bem para a gente quais são as condutas cirúrgicas. Então, aqui, os nossos dois grupos, né? Paciente com CIV, ou CIV mais estenose pulmonar. Paciente com CIV, se ele não tiver insuficiência da tricúspide, disfunção do VD, você pode partir para o reparo clássico, né? Que seria só fechar a CIV, mantendo esse ventrículo direito sistêmico, com todas as consequências disso. Se esse paciente tiver uma insuficiência da válvula tricúspide ou uma disfunção do ventrículo direito, aí ele vai ter que partir para o reparo anatômico, que seria o duplo switch. Se ele conseguir esperar até 1 ano de vida, ele passa só pelo duplo switch. Se não, ele vai ter que fazer uma bandagem e depois o duplo switch. Aqui, se você tiver uma CIV mais uma estenose pulmonar sem insuficiência, sem disfunção, você pode só fechar a CIV e colocar um conduto VDTP, mantendo o VD
como ventrículo sistêmico, e se não, você tiver uma insuficiência da válvula tricúspide, uma disfunção do ventrículo direito, aí ele teria que passar pelo SENE, né, o switch atrial, realizar um conduto VDTP, um Rastelli, e uma tonização pela CIV da aorta para o ventrículo esquerdo, e aí você seria, então, com a correção anatômica. Se essa cardiopatia é muito complexa, hipoplasia ventricular, múltiplas CIVs, aí a gente parte para um ventrículo único, Glenn-Fontan. Quanto ao segmento, você tem que ver esse paciente pelo menos a cada 6 a 12 meses no máximo, por essa progressão do distúrbio de condução AV, né? A gente aumenta em 2% ao ano a chance dele evoluir para um BAVT. Outras arritmias também são comuns, e essa insuficiência tricúspide, né, um ventrículo direito tocando a circulação sistêmica, a gente sabe que isso vai progredir e a gente precisa acompanhar. Além disso, a gente tem que sempre lembrar da profilaxia para endocardite, cuidados com o marcapasso quando ele é implantado, e pacientes que têm uma alteração hemodinâmica significante, que persiste, esses pacientes devem sim ser restritos da atividade física. É isso, obrigada.